Bom dia. O meu grupo ficou responsável sobre falar da rede neural, lógica fuse e mapa mental. Um pouco sobre redes neurais. As redes neurais representam uma tecnologia que tem raízes em muitas disciplinas, como a neurociência, matemática, estatística, física, ciência da computação e engenharia. Uma rede neural artificial é um dispositivo capaz de processar informação de forma distribuída e de incorporar conhecimento através de exemplos. A motivação da construção de uma rede neural nasceu da ideia de modelar a rede de neurônios humanos, visando compreender o funcionamento do cérebro. Portanto, uma rede neural artificial se assemelha ao cérebro humano em dois aspectos: o conhecimento adquirido pela rede a partir do seu ambiente através de um processo de aprendizagem, e os pesos sinápticos, ou simplesmente pesos, são as forças de conexão entre os neurônios, são utilizados para armazenar o conhecimento adquirido. Um pouco da história sobre as redes neurais. Um histórico resumido sobre rede neural artificial deve começar por três das mais importantes publicações iniciais desenvolvidas por McCulloch e Pitts em 43, Head em 49 e Rosenblatt em 1958. Essas publicações introduziram o primeiro modelo de rede neural simulando máquinas. O modelo básico de rede de auto-organização e o modelo Perceptron de aprendizado supervisionado, respectivamente. Alguns históricos sobre a área costumam pular os anos 60 e 70 e apontar um reinicio da área com a publicação dos artigos de Hopfield em 82. Relatando a utilização de redes simétricas para a otimização e de Hammerhart, Hilton e Williams que introduziram o poderoso método de backpropagation. Entretanto, para ter um histórico completo, devem ser citados alguns pesquisadores que realizaram nos anos 60 e 70 importantes trabalhos sobre os modelos de redes neurais em visão, memória, controle e auto-organização, como Amari, Anderson, Cooper, Cowan, Fukushima, Rosberg, Koronen, von der Mossburg, Werbos e Widrow. As principais vantagens de uma rede neural. Primeiro, pode ser utilizado em situações onde é difícil criar modelos adequados da realidade. Segundo, tem a habilidade de interferir relações não lineares complexas. Terceiro, tem a capacidade de resolver problemas sem a necessidade de definições de listas de regras ou modelos precisos. Quarto, o conhecimento em redes neurais é adquirido através do processo de aprendizado ou de treinamento. 5. A informação é transformada e armazenada em densidades de conexão, conhecidas como pesos sinápticos. 6. O conhecimento é produzido utilizando esses pesos para combinar não linearidades muito simples, fazendo com que esta não linearidade fique distribuída na rede. 7. Este conhecimento é incorporado sem que tenhamos que explicar o modelo a priori. No entanto, tem-se um porém na utilização deste método. O número de dados de entrada a serem utilizados no modelo deve ser bastante significativo, já que se deve ter uma parte de dados para o treinamento e outra para a generalização do modelo. A modelagem em redes neurais, que depende do projetista, deve seguir os passos a seguir. 1. Escolha dos exemplos a serem usados para o treinamento, de modo que o ambiente seja
bem representado. Os exemplos são pares do tipo entrada e saída desejada. Segundo, escolha dos exemplos a serem utilizados para a validação. Terceiro, escolha de uma arquitetura apropriada. Quarto, escolha do algoritmo para o treinamento da rede. Os exemplos de pares de saída e entrada a serem escolhidos devem ser aqueles que melhor representam o ambiente que se quer medir, ou seja, aqueles que melhor façam a generalização do problema. A escolha da arquitetura e do algoritmo depende do problema que se está procurando a solução. Cada algoritmo requer uma determinada arquitetura que cabe ao projetista escolhê-la. São vários os algoritmos que são utilizados numa rede neural. Os mais comuns são o de propagação do erro, error backpropagation, o de bases radiais e o mapa auto-organizável de Cohen. Lógica fuzzy. A lógica difusa ou lógica fuzzy é a forma de lógica multivalorada na qual os valores verdade das variáveis podem ser qualquer número real entre 0 e 1. Diferente do que se verifica na lógica booleana, quando os valores lógicos podem ser apenas 0 e 1. Um verdadeiro ou falso, por exemplo. A lógica difusa foi estendida para lidar com o conceito de verdade parcial, objetivando imitar o raciocínio humano em que o valor verdade situa-se entre o completamente verdadeiro e o completamente falso. Além disso, quando variáveis linguísticas são usadas, esses graus podem ser manipulados por funções específicas. O termo lógica difusa foi introduzido em 1965 com a proposta da teoria de conjuntos difusos do Lofty-Alexander. A lógica difusa tem sido aplicada em várias áreas, desde a teoria do controle e a inteligência artificial. A lógica difusa tem sido, no entanto, estudada desde os meados da década de 1920 como lógica infinito valorada por Lukács e Tarski. As implementações da lógica difusa permitem que estados indeterminados possam ser tratados por dispositivos eletrônicos, aplicação bastante frequente em controle não linear de processos industriais, de modo que é possível avaliar os conceitos não quantificáveis. Casos práticos: avaliar a temperatura de uma caldeira, o sentimento de felicidade, a velocidade de um argumento. E este é um exemplo de um mapa mental.